Pronto, começou a gravação e agora a gente vai dar início à nossa aula de reposição. Nosso último tema foi lesão corporal e esse tema agora, de hoje, é os crimes contra a honra. Vou abrir aqui o nosso slide. Você tem sempre o slide. Espera aí, deixa eu colocar aqui no chat. Todo mundo tem o slide, então Sim. fica fácil para acompanhar. Mas de qualquer forma, botei também no chat os slides. Então vamos aqui. Estamos no aborto. Aborto? Foi aborto. Terminamos o aborto, começamos lesão corporal. Pois é. Foi. Nós já fizemos a lesão corporal. Entendeu? Já, né? Já. Foi. Seu trabalho da lesão corporal. Acho que você não estava na última, né? Ah, não tava. Mas, Foi o dia que o menino adoeceu. Tava não. nós terminamos a lesão corporal e agora começam os crimes contra a honra. Deixa eu achar aqui para a gente colocar. Pronto. Dos crimes contra a honra. Vou compartilhar aqui. Aí, tá compartilhando a tela do time, está errado. É essa aqui. Pronto. Aí vocês digam que estão vendo aí. Estão vendo o slide? Estamos, prof. Beleza. Tá piscando sua tela? Na minha não. Tá piscando aí, tá? Tá, agora parou. Piscou novamente. Será que tá travando? Não sei. Bom, o nosso tema aqui é os crimes contra a honra. Eles começam. A gente vai fazer um pulo do artigo 129 que a gente trabalhou na última aula. A gente vai pular agora para o 138, 139 e 140. Daí você abre aí seu Código Penal, quem está com o Código Penal para acompanhar, para esses artigos. Esses artigos eles estão dentro de um capítulo chamado Crimes contra a Honra. São 3 crimes contra a honra. O primeiro deles é a calúnia, o segundo é a difamação e o terceiro é a injúria. Calúnia é o 138, difamação é o 139 e injúria é o 140. Lembrando que sempre o legislador usa essa fórmula de colocar o tipo base no caput e os parágrafos ele vai trazendo alguma nuance com relação àquele crime, ora beneficiando, ora prejudicando. Nesse caso dos crimes contra a honra, além dele fazer isso, nos parágrafos tem os tipos, tem as nuances, ora prejudicando, ora favorecendo o agente. Tem também a questão dos artigos que estão fora do parágrafo. Então, tem o 144, 145, que são artigos também que são importantes para compreender todo esse capítulo. Então, é interessante ler o capítulo completo, não ficar preso só nos artigos, porque tem informações importantes também nos arredores, nos outros artigos. Então, o que é a honra de uma pessoa? Quem pode dizer aí o que é uma honra? O que é a honra de uma pessoa? A honra estaria ligada com aquilo que me representa, o meu eu, a minha identidade. Honra poderia ser a identidade, né? Deixa eu abrir aqui uma tela para escrever. A gente tem aqui no nosso. Deixa eu ver aqui.
A gente tem, quando a gente fala de honra, estão vendo aí a tela? A gente tem a Sim. honra objetiva, a honra objetiva, e a gente tem a honra subjetiva. Objetiva refere-se à reputação da pessoa. É a reputação, como os outros enxergam a pessoa. Todo mundo tem, por necessidade humana, o desejo de ser reconhecido pelos outros. O reconhecimento dos outros é muito importante para nós. Então, a nossa imagem, a nossa reputação é muito importante. Já a honra subjetiva não é o que os outros pensam da gente. O que os outros pensam da gente é a nossa reputação. A honra subjetiva é o que nós mesmos pensamos de nós mesmos. Nós temos a nossa imagem, a nossa imagem, como a gente se reconhece, a nossa imagem pessoal. Nós temos a nossa imagem pessoal. E todas as vezes que alguém ofende ou a nossa reputação ou a nossa imagem pessoal, nós temos ali a ocorrência de um ato ilícito que ofende a nossa honra. A nossa honra está garantida na Constituição. Deixa eu abrir aqui a nossa Constituição. Eu gosto de abrir sempre no site do Planalto, porque é bem, é bem atualizado, né? O site do Planalto. Aí eu vou sempre lá no artigo 5º, que é o artigo mais importante que da Constituição, eu sempre falo para vocês, né? Artigo 5º é o artigo mais importante da Constituição. E lá no artigo 5º, no inciso 10, tem um assunto bem interessante referente a essa honra que a gente está estudando aqui. Primeiro a gente lê o caput, né, por uma regra de hermenêutica, a gente precisa entender primeiro o caput para depois poder ler as partes do artigo, parágrafo, inciso, etc. No caput, ele vai dizer: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, à propriedade, vírgula, nos termos seguintes. Aí ele começa os incisos, são 70, atualmente está em 79 incisos. Confira aí na sua Constituição se está realmente 79. Se não tiver, a sua Constituição está desatualizada. São 79 incisos que o artigo 5º possui atualmente, depois das várias emendas. Antes eram 78, agora são 79. Aqui tem um aspecto que é o direito à vida. Esse direito à vida, ele contempla diversos aspectos da nossa vida. A, o direito à vida, aqui sujeito de direitos, a pessoa, o homem, o cidadão, a pessoa, o homem, a mulher, ele tem uma série de direitos que são protegidos. Ele tem o direito à vida, protegido. Ele tem o direito à integridade corporal, à integridade do corpo dele, e aí que a gente viu, por exemplo, os crimes contra a vida. A gente viu o artigo 121, a gente viu o artigo 122, o 123, o 124, e vai até o 128. São crimes que protegem um aspecto da existência do sujeito, que é a vida. A integridade corporal ou a saúde,
também é um aspecto da vida que deve ser protegida. A saúde, a gente viu aqui que existem dois tipos penais, eles são protegidos, por exemplo, não só por ele, mas, por exemplo, né, pelo artigo 129. E a gente tem diversos outros aspectos da proteção do sujeito, da nossa pessoa humana. É, dentre elas, a nossa imagem. A nossa imagem. Nossa imagem protegida, né? Nós temos o direito à nossa imagem, tanto a nossa imagem retrato, que é a nossa imagem capturada, nossa imagem retrato. Então, ninguém pode capturar a sua imagem, sua fotografia, sua filmagem sem autorização. Então, ninguém pode fazer isso e usar essa imagem retrato. Quanto à imagem reputação. A imagem reputação, que também é protegida pelo nosso direito. É exatamente aqui nessa área que vem a proteção à honra, porque nós temos uma imagem a zelar, nós temos uma reputação a zelar, e é exatamente aqui que vai estar protegido, por exemplo, com os crimes contra a honra. 138, 139 e 140. 138, calúnia. 139, difamação. E 140, injúria. Para proteger a nossa honra objetiva, que diz respeito à nossa reputação, a gente tem dois artigos que vão proteger, no sentido criminal da coisa. O 138 e também o 139. O 138 protege a reputação, a imagem que os outros têm a seu respeito. E o artigo 139 também, aí depois a gente vai ver a diferença entre eles. Já aqui, na imagem subjetiva, como você se enxerga, como você se reconhece, é, tem a proteção do artigo 140. Veja, aqui nesses artigos, quando alguém vai ofender a honra objetiva, ela vai atribuir um fato. Eu digo, por exemplo, que o prefeito desviou verbas, ou que o governador desviou verbas, ou que o político XYZ desviou verbas durante o último mandato. Eu estou atribuindo um fato para ele. Eu não estou atribuindo como ele se enxerga. Eu não estou fazendo um atributo. Eu não estou dando um atributo que ele não se reconhece com esse atributo. Eu estou, eu não estou dando um atributo para ele. Não estou dando uma qualidade. Botei atrito. É atributo. Estão enxergando aí o quadro? Estão enxergando aí? Tá dando para ver? Sim, não, talvez. Carla, se estiver falando, eu não estou ouvindo. Tá falando, é? Sim. Ah, tá. Quem falou sim? A Carla, se a Carla tá falando, eu não tô ouvindo, não. Eu acho que só a Jaciara que falou sim, eu ouvi. Carla, eu acho que teu microfone deve estar alguma coisa aí que testa aí, pra ver. Não, não tô ouvindo nada. Não, é só eu que não tô ouvindo, é? Ou todo mundo tá ouvindo a Carla? Francineide, tá ouvindo?
Ah, eu não tô ouvindo. Eu só tava ouvindo a Tatiana ainda agora. Tatiana, fala aí. Francineide, eu não tô ouvindo. Dá para ver, professor, sim, o quadro. Ah, a Carla deve estar com algum problema de comunicação, que ela disse que. Ah, mas está visível. Ah, está visível. Então, o artigo 138 e o 139, eles atribuem um fato. O artigo 140, ele vai atribuir uma qualidade, um atributo, que eu posso colocar também, qualidade. Vou atribuir uma qualidade à pessoa. Eu digo, o político X é ladrão. Eu estou cometendo o 138, o 139 ou o 140? Aí a Carla falou, né? O 140. E isso todas as vezes que eu faço uma atribuição de uma qualidade para o sujeito, qualidade com qual ele não se reconhece, é, eu estou violando a imagem pessoal dele, estou violando como ele se reconhece, estou violando a identidade própria dele. Então eu estou cometendo a injúria. Então, é bem fácil a diferenciação. 138, 139 sempre vai atribuir um fato, tá? 138, 139 sempre vai atribuir um fato. Vou colocar aqui no Código Penal para ver o artigo e você confere se está desse jeito aí no seu vadimeco do senador, né? O vadimeco do senador. Ou da senadora, né? Porque agora tem um que é da senadora também. Calúnia, 138. Caluniar alguém imputando-lhe falsamente o fato definido como crime. Pena, detenção de 6 meses a 2 anos e multa. É o mais grave dos crimes contra a honra, porque a pena final é alta, 2 anos de prisão. Parágrafo primeiro, na mesma pena, incorre quem, sabendo falsa a imputação. O que é imputar? Imputar, aqui tem imputar, ó. Imputar, aqui também está imputar. O que é fazer uma imputação a alguém? É fazer uma atribuição de alguma coisa, ou de um fato, ou de uma qualidade para ele. Mas aqui, como a gente está falando do 138, vai ser sempre uma imputação de um fato. Olha só a palavra aqui na lei, fato. Aí tem que ser grifa, que aí você não erra mais a diferença entre calúnia e difamação e injúria. A calúnia e a difamação sempre imputam um fato, tá bom? Sempre imputam um fato. Parágrafo primeiro, na mesma pena incorre quem, sabendo falsa a imputação, a propala ou a divulga. Então, se você der amplitude para aquela ofensa, você também vai responder pelo mesmo crime, pela mesma pena. Então, muito cuidado quando você for transferir uma mensagem no grupo, você for passar para frente, você for curtir, você for compartilhar, porque se aquela mensagem está imputando um fato criminoso para alguém, e se esse fato criminoso for falso, pode ser um fato verdadeiro, né? Se você tiver prova, não tem problema nenhum. Agora, se você não tiver prova, é melhor não fazer essa acusação. Por quê? Porque todos nós temos direito à honra objetiva, que significa a nossa reputação, como nós queremos ser vistos pelos outros. E se você atribuir um fato criminoso para alguém, você está cometendo uma calúnia, obviamente, se esse fato for falso. Por isso que tem aqui falsamente, tá? Ô, É, na... professor, Oi, Jaciara.
A calúnia e a difamação, ela só... eu fico aqui pensando. O print de WhatsApp, eu sei que hoje já é considerado como a gente pode usar como prova, né? Mas a calúnia e a difamação só é para atos graves, de você ferir a reputação de alguém para atos graves, porque, tipo assim, existem atos do cotidiano, ou é porque o judiciário está tão abarrotado de processo que talvez seja algo pequeno para você entrar com o processo? Jaciara, a lei existe, a lei está em vigor, a lei é igual para todos e a lei pune a ofensa. Por exemplo, a gente está vendo aqui a calúnia, depois a gente vai ver a difamação, depois vai ver a injúria. E a lei pune como uma pena alta. 2 anos é realmente uma pena alta. Então, assim, não concordo muito com a ideia de que é insignificante, assim, é de menos importância, de pequena repercussão. Entendi. Uma coisa é você cuidar do tipo de procedimento que você vai apurar esses crimes. De fato, existe uma vara específica para apurar esses crimes, que é crimes, o juizado criminal. O juizado especial criminal é o juizado competente para julgar crimes de menor potencial ofensivo. Só quando você vê essa palavra menor potencial ofensivo, você tende a diminuir a significância daquela violação. Só que do ponto de vista da vítima, quem sofreu a violação não tem nada de insignificante. É isso que eu ia lhe Aquilo é falar, muito grave, é aquilo isso é que eu ia lhe gravíssimo. perguntar. É, o que Dependendo do que a eu, vítima sentiu, do que ela viveu, do que ela passou, eu acho que tem uma repercussão muito grande, porque cada um tem a sua forma de reagir a certas ações e a certas palavras. As pessoas, às vezes, que não têm esse cuidado, né? Mas tem sim, gente que hoje. até e depois de uma pandemia como essa se sente bem mais fraco para receber, às vezes, algo que alguém falou de você que não tinha certeza de nada e queria fazer uma injúria de difamação contra você, né? Hoje em dia, com a propalação do WhatsApp, a divulgação e a massificação das redes sociais, WhatsApp, Messenger, essas coisas aí, a gente perde um pouco os freios na hora de fazer alguma postagem, na hora de fazer algum comentário, na hora de compartilhar uma informação que pode ser falsa. É, e aí a gente perde um pouco esses freios e pode estar cometendo um crime. Ah, não, mas não foi eu que falei. Não, tudo bem, não foi você que falou, mas você compartilhou, você amplificou, você divulgou. E isso também é considerado pelo legislador como o crime do artigo 138, mesmo que não tenha sido você que falou, porque está aí na lei. Então, realmente esses crimes, 138, 139, 140, eles são, como todo e qualquer crime de até 2 anos de prisão, que tem pena de até 2 anos de prisão, eles são apurados, investigados, a ação penal vai correr no juizado especial criminal. Mas, como eu disse, é só porque são crimes que têm pena até 2 anos, que a gente considera classificar esses crimes como crimes de menor potencial ofensivo. Quais são os crimes que são dessa categoria de menor potencial ofensivo? São os crimes em que a lei comina a pena de até 2 anos. Bom, aí eles são apurados de uma forma diferente do crime com pena maior de 2 anos. O crime maior de 2 anos, ele vai responder lá na vara criminal. No crime até 2 anos, ele vai responder no GCRIM. Já ouviram falar de GCRIM? Juizado Criminal. Mas cuidado, lá também vai ter um processo penal, lá também tem um promotor, lá também vai ter uma denúncia, lá também vai ter uma sentença e vai condenar a pessoa à prisão do mesmo jeito. Não acho que só porque está no GCRIM que a pessoa não vai ser condenada ou não vai responder processo. O que a lei facilita lá no juizado criminal são formas, mecanismos de tentar conciliar
as partes envolvidas no processo, a vítima, o agressor. Essa é a diferença básica entre um processo apurado numa vara criminal e um processo apurado no âmbito do juizado especial. As várias tentativas que a lei põe para tentar conciliar as pessoas envolvidas no conflito. Não deu certo a fase da conciliação, o processo segue igualmente como se fosse numa vara criminal. Vai ter uma acusação, vai ter uma citação para se defender, vai ter uma resposta à acusação, vai ter uma instrução do processo, onde é feita a colheita das provas. Obrigada. Acho que a Maria José quer fazer alguma pergunta. Não? Então, então vai ter tudo igual, Jaciara. Vai ter um juiz, vai ter um promotor, vai ter uma sentença, vai ter uma condenação. Essa condenação pode sofrer recurso e ir para uma instância superior para poder revisar esse recurso. E se não tiver mais recurso, transitou em julgado e vai condenar e vai cumprir a pena na penitenciária. Do mesmo jeito. Às vezes as pessoas acham que é porque é casos que vai para juizado criminal, que é uma coisa insignificante e que não é para a pessoa se preocupar. É um engano, porque lá também tem a fase do processo e tem o mesmo valor jurídico, a sentença que é proferida por um juiz lá do juizado criminal, ela tem o mesmo valor jurídico da sentença proferida por um juiz de uma vara criminal, em se tratando de crimes que a gente está falando. Então, isso cria uma sensação, Jaciara, na sociedade, que como esses casos são de até 2 anos, e as outras lá, a difamação e a injúria são até menores, como isso passa como isso passa para a sociedade como sendo uma coisa de só menos importância, uma coisa insignificante, então cria essa sensação de que você pode, ao bel prazer, ofender a honra das pessoas, que não vai acontecer nada com você. Isso é um engano. Vai acontecer sim, e você pode ser condenado, e dependendo da situação, cumprir pena em penitenciária. Tá? É, então, voltando aqui para a calúnia, respondeu já, Ciara? Então, aqui, Sim, professor. Sim. dependendo aqui da isso, e aí, já a Ciara tocou num ponto importante. Não é dependendo do que acontecer com a vítima. Não é dependendo se ela se deprimiu, se ela chorou, se ela precisou de atendimento psiquiátrico, psicológico, apoio. Não, não é nada disso. Ora, se aconteceu isso, o dano foi maior ainda, mas não Professor, precisa. pode ter danos a terceiros, né? Sim, porque a ofensa não só afeta ela, mas afeta a terceiros. Mas criminalmente, você só tem ali a relação entre os dois que praticaram o fato. Deixa eu botar aqui no quadrinho. Lembra a nossa, a nossa, vou botar para cá, para o lado. A nossa relação jurídica processual do nosso processo, a gente tem sempre. Eu faço esse triângulo aqui para vocês, para mostrar. No processo, a gente tem uma relação jurídica processual. De um lado está o autor da ação, do outro lado está o réu da ação. E vocês já estão estudando processo, né? Estão estudando processo civil 1, né? É, teoria geral do processo, vocês já estudaram, estão estudando processo civil 2 agora, né? De vocês? Confere aí comigo se é processo penal, processo civil. 1 ou 2. Pegamos teoria, TGP, aí pagamos atos processuais e agora nós estamos vendo tutela. Então vocês já estão estudando processo, já tem uns 3 semestres, né? Então são
são bem conhecedores do processo, né? O processo é uma relação jurídica entre o autor réu e o juiz. Esse processo ele é necessário para que haja a reconstrução do fato, que a Jacera disse que pode afetar terceiros, né? Então, o fato criminoso, o fato que você está apurando aqui se vai ser crime ou não, ele vai ser reconstruído dentro do processo. Ele vai ser reconstruído dentro do processo através das provas. Através das provas. Então, as partes, autor e o réu, vão apresentar ao juiz as provas com as quais eles vão reconstruir o fato para demonstrar como o fato aconteceu de fato. Como o fato aconteceu de fato, ficou repetitivo, né? Mas, enfim, como o fato aconteceu. Essa parte aqui, essa pessoa aqui, é o autor, sujeito ativo do crime. Essa outra pessoa aqui é o réu, sujeito passivo do crime. Esse amarelo não ficou legal, né? Ficou estranho. Vou botar de outra cor aqui, ó. Aqui, ó. Esse aqui é o sujeito ativo do crime, é quem comete a ação. E esse aqui é o sujeito passivo do crime, é quem recebe a ação, é quem sofre a ação. Então, a Jacera disse que esse crime pode lesar terceiros. Aqui a gente tem terceiros, né? Que podem estar aqui, pode estar A, B, aí pode estar o C aqui, o D, o E, o F, são terceiros, né? No crime, se você está sujeito ativo, agrediu o sujeito passivo, são apenas esses dois aqui envolvidos. Mas se esse A aqui, esse sujeito A aqui, ele também ofendeu o C, ele também ofendeu o D, ele também ofendeu o E e também ofendeu o F, aí todas essas pessoas vão entrar no processo como ofendidos também. Não é obrigatório que tenha uma vítima somente, pode ter várias vítimas. Então, sim, pode que esse A aqui, esse sujeito ativo do crime, pode ser que ele ofenda mais de uma pessoa, na mesma frase, na mesma ofensa, ele pode ofender mais de uma pessoa, sim. E aí, Professor, essas pessoas todas aqui, elas vão entrar como sujeitos passivos também. Todo mundo vai ser sujeito passivo. O sujeito passivo é aquele que sofre a ação do agente. Quem é o agente? É o sujeito ativo do crime, é quem comete a conduta. Pois não, Jacir. professor, e fora que o agente da ação, ele ainda pode ferir a reputação de uma pessoa sem o B saber, mas ferir para C, ferir para D, ferir para E, ferir para F, né? Sem o B saber. Ele pode ficar sabendo depois. Ele Exatamente. pode ficar sabendo depois, inclusive contado pelos próprios esses outros aqui. Esses outros contam para ele e ele fica sabendo depois. Pode acontecer, sim. E todo mundo vai ser vítima no processo. Cada um vai abrir o seu processozinho. O B vai abrir o processo. Aqui é o B vai estar aqui, ó. O B é o ofendido. Se for uma ação penal privada, a gente está falando do exemplo do crime contra a honra. Crime contra a honra é um crime de ação penal privada. É o ofendido que tem que estar aqui no lugar do autor da ação. E o réu vai estar aqui, ó. O réu é o chamado A. Eles trocam de lugar aqui, né? E aí vai ter o C vai abrir um processo contra o A, o D contra o A, o E contra o A, o F contra o A, enfim, quem foi lesado vai abrir um processo. Eles podem estar todos juntos no mesmo processo? Podem, só não vai ficar muito usual, vai ficar muito conturbado, vão ser muitos fatos para serem
analisados, e podem abrir os processozinhos separados, cada um pode, é até melhor que fique, né? Vai depender muito da situação. Mas o melhor é que abram os processos separados para que haja possibilidade de, ainda que eles sejam reunidos para fins de prova, enfim, mas separado fica melhor. Lembrando que isso aqui que a gente está falando é responsabilidade penal. A gente sempre fala que de um fato surgem, no mínimo, 3 responsabilidades. No mínimo 2, e pode surgir uma terceira. Do fato surge a responsabilidade civil, que vocês estão estudando, a responsabilidade civil, indenização, dano, ato ilícito, aquele negócio todo. De um fato pode originar responsabilidade penal, que é essa que nós estamos estudando aqui, responsabilidade penal. E de o mesmo fato pode originar também a responsabilidade administrativa, que é quando, por exemplo, gerar multas pela administração. Multa de trânsito é um exemplo de uma responsabilidade administrativa. Então, sei lá, um acidente de trânsito, só um exemplo, né? Um acidente de trânsito pode, ao mesmo tempo, ser um crime, lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, artigo 303 do Código de Trânsito, pode também, ao mesmo tempo, ser um ilícito civil, aquele que causou o dano vai ser obrigado a reparar o dano numa ação civil própria, em que ele vai pagar a indenização. E também, naquele contexto, aquele mesmo fato pode gerar uma responsabilidade administrativa. O agente de trânsito observa alguma irregularidade ali naquele veículo, ele estava na contramão, ele não obedeceu o sinal de parada da placa de preferência, ele não obedeceu o sinal do trânsito de vermelho para parar, que também é um ilícito administrativo e vai gerar uma multa de trânsito. Então, do mesmo acidente, gerou 3 responsabilizações. A primeira, que eu falei, criminal. Ele vai responder no tocante ao crime de lesão corporal, imaginando que é um acidente de trânsito que deixa a vítima, portanto, uma lesão corporal, se a vítima sobreviveu, obviamente, né? É uma lesão corporal provocada na direção de veículo automotor, uma lesão corporal culposa. Também, do mesmo fato, surge a responsabilidade civil, em que ele vai responder por uma ação de perdas e danos e vai indenizar a vítima pelos danos que aconteceu, seja no veículo da vítima, seja no corpo da vítima, danos sobre tudo que lhe aconteceu em decorrência daquele acidente. De repente teve dano estético, ela ficou com alguma deformidade no corpo, alguma cicatriz, e a vítima, o autor do acidente terá que pagar. E também, do mesmo fato, surge a responsabilidade administrativa, o agente de trânsito vai aplicar multa. Então, olha só, do mesmo fato surgiram 3 responsabilidades, né? E pode acontecer, e é muito comum acontecer, que no caso dos crimes contra a honra, o mesmo fato gere 2 responsabilidades no mínimo. A responsabilidade criminal, que é essa que a gente está estudando, o artigo 138, 139 e 140, e também a responsabilidade civil por uma ação de indenização de perdas e danos, onde a vítima ou prejudicado vai buscar no âmbito civil, na justiça civil, na vara civil, essa responsabilização com relação aos danos que sofreu. Entendido isso? Então, o que a gente está falando aqui é a responsabilidade penal. Então, Jaciara, sim, a pessoa que foi vítima de uma conduta de injúria, calúnia ou difamação, ela pode tanto abrir o processo criminal contra o agressor, dentro do prazo, tem regramento sobre o prazo dentro do processo, tudo direitinho. Se estiver dentro do prazo, ela pode abrir criminal e também pode abrir uma ação civil de indenização por perdas e danos, pedindo danos morais porque teve a imagem dela violada, pode pedir danos patrimoniais porque por conta
daquela conduta, ela acabou perdendo chances de emprego, perdendo dinheiro, perdendo vendas que ela poderia fazer, enfim, ela entra pedindo todo esse ressarcimento, inclusive com relação às outras pessoas, né, que também foram afetadas. As provas, elas são muito importantes dentro do processo, porque elas é que reconstroem o processo, né? Reconstrói o fato. Voltando aqui então para a redação do artigo 138, o parágrafo 2º diz assim: é punível a calúnia contra os mortos, porque também as pessoas que faleceram, elas têm que serem preservada a sua imagem, a sua reputação. Então, não é porque a pessoa morreu que você pode agora falar o que você bem quiser dela e atribuir fatos ofensivos à sua honra. Não, você não pode. Porque alguém poderia pensar assim: agora que ela morreu, então eu posso, à vontade, falar mal dela porque não tem ninguém para defendê-la, né? Tem. Os familiares vão poder entrar com a ação criminal, com certeza, e civil também podem entrar para postular essa indenização cabível. O Adenias quer fazer alguma pergunta? Está com o microfone aberto? Não, pessoal. Não, né? Valeu. Como aqui tem uma menção que só vai ser crime se esse fato for criminoso, abre aqui uma exceção para você, caso esteja sendo demandado, provar a verdade deste fato. Esse procedimento para você provar a verdade deste fato, ele se chama a exceção da verdade. Quando vocês ouvirem essa palavra aqui, exceção da verdade, vocês associem com essa frase aqui: admite-se a prova da verdade. O que eu quero dizer com relação a isso? Quero dizer que A faz a ofensa a B. O A diz: o B, político, desviou verbas do orçamento no último mandato, na última legislatura. É um fato ofensivo, concordam comigo? E é um fato crime, né? Porque desviar verba pública é crime de corrupção. Ocorre que só vai ser crime se esse fato for falso. Se esse fato for verdadeiro, não vai ser crime. Então, o A profere a ofensa para B. O B contrata um advogado, aí o B, contrata um advogado, ele vai, contrata um advogado aqui e entra com a ação contra o agressor. O agressor, quando ele estiver se defendendo do processo, ele pode alegar aquela frasezinha que eu falei ainda agora para vocês, a exceção da verdade. A exceção da verdade. O que é a exceção da verdade? O A pode provar que aquilo que ele falou é verdade. Como que ele vai provar? Pelas provas. Ele vai juntar provas testemunhais, provas documentais, provas testemunhais. Ele vai juntar as provas e vai demonstrar que aquilo é verdade. Olha só, existe essa possibilidade de fazer isso dentro do processo. Por isso que a Por isso que a lei admite-se a exceção da verdade, não vai admitir nessas hipóteses aqui, mas a regra é que ele vai admitir a exceção da verdade. Por quê? Porque só vai ser calúnia se o fato for falso. Se o fato for verdadeiro, o réu vai conseguir provar dentro do processo e pronto, ele não vai sofrer nenhum tipo de punição, porque o fato é verdadeiro. Certo? A difamação. O que é o crime de difamação? Difamar alguém imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano. Então, vocês viram lá na calúnia,
A diferença da calúnia é que aqui é imputar falsamente um fato definido como crime. Essa é a diferença. Na calúnia, imputa-se a alguém um fato definido como crime. Na difamação, não precisa ser um fato definido como crime, mas é um fato ofensivo à sua reputação. Nas duas, é a imputação de um fato. Nas duas, é uma imputação de um fato. Deixa eu voltar para cá, para você compreender mais facilmente. O 138 e 139, eles são atribuições de fatos, tá? Qual é a diferença? É que no 138, este fato que você está atribuindo para alguém, manchando a sua reputação e tal, tem que ser definido como crime. Ora, se eu digo que o político XYZ desviou dinheiro público no último mandato, eu estou imputando para ele um crime. Que crime? Crime de corrupção, porque ele obteve uma vantagem devida em relação ao cargo que ele ocupava. Então, eu estou atribuindo um fato para ele. Qual é o fato? Ele desviou dinheiro público no último mandato. Então, estou imputando um fato, não estou? Estou imputando um fato para ele. Esse fato é crime ou não é? É crime? É crime. É crime, não é? É. Desviar dinheiro público é crime. Eu acho que todo mundo concorda com relação a isso. Então, esse fato é crime. Então, eu estou cometendo calúnia ou difamação. Respondam aí. Estou cometendo a calúnia ou a difamação? A Carla colocou aqui, né? Estou cometendo calúnia, porque estou imputando um fato para a vítima e este fato é um crime. É um crime. Agora, se eu digo que esse mesmo político, ele não fez nenhum projeto de lei nessa última legislatura, que ele não fez nada de bom para a sociedade, não fez nenhum projeto de lei. Eu estou imputando um fato, eu estou chamando ele de preguiçoso, de desidioso, eu estou imputando um fato na atividade dele profissional, eu estou imputando um fato para ele, eu não estou chamando ele de preguiçoso e desidioso. Eu estou dizendo que ele não fez. Qual foi o fato? Ele não fez nenhum projeto nos últimos 4 anos que ele teve na legislação, na legislatura. Dizer que ele nunca fez nenhum projeto na legislação é um fato criminoso? É crime não fazer nenhum projeto na legislação, na legislatura, no mandato? É crime? Tem alguma lei dizendo que isso é crime? Tem ou não tem? Tem não, não tem não, cara. Não tem não. O político não precisa fazer nenhum mandato, nenhum projeto de lei no mandato e ele não vai ser preso por causa disso, não. Isso não é crime. Mas é um fato, você há de convir comigo, é um fato ofensivo à reputação dele, porque vai associar ele como uma pessoa preguiçosa, como uma pessoa desidiosa, como uma pessoa que foi para lá simplesmente para não fazer nada. Concorda que isso é fato ofensivo? É um fato ofensivo para a reputação? É, pode ser considerado um fato ofensivo, um fato que mancha aí a reputação dele. Quando esse fato ofensivo não for crime, você está diante da difamação. Então, não erre mais. A diferença entre calúnia e difamação
Todas as duas imputam um fato. Todas as duas imputam um fato para a vítima. A diferença é que na calúnia, esse fato que é imputado para a vítima é um crime. E na difamação é mero um fato ofensivo à sua reputação. Entenderam a diferença entre calúnia e difamação? É bem facinho, né? É bem fácil. É só imaginar. Nos dois eu estou imputando um fato. Eu estou fazendo uma atribuição de um fato para ele. Esse fato é crime? É. Lembrando que é falso, tá? Essa é atribuição falsa. Esse fato, eu estou atribuindo falsamente um crime para ele? Estou. Então, é o artigo 138. Não, esse fato não é crime. Eu estou apenas imputando um fato negativo para a reputação dele, para a boa fama dele, para a imagem dele, mas não é tão grave quanto estivesse falando que ele cometeu um crime. Concordo comigo, né? Dizer que ele desviou dinheiro público é muito mais grave do que dizer que ele não fez nada durante o mandato. É bem mais menos grave, mas ainda continua sendo ofensivo à honra da pessoa. E aí cai no 139. O 140 não atribui fato para ninguém. Se atribui uma qualidade para o sujeito. Se atribui uma qualidade. Então, no 140, que é a injúria, sempre vai se atribuir uma qualidade. Aí, se eu disser para ele, esse político é ladrão, esse político é ladrão, eu estou fazendo uma calúnia, uma injúria ou uma difamação. A Isabel Cristina quer responder? Abriu o microfone. Eu estou praticando, eu estou chamando ele de ladrão. Eu tô cometendo calúnia, injúria ou calúnia, difamação ou injúria, para seguir a ordenzinha dos artigos. Calúnia, difamação ou injúria. Hein? Professor, entra em calúnia do mesmo jeito, não entra não, porque você está dizendo que ele cometeu um crime. Quando? Quando chamou ele de ladrão. Onde? Qual foi o fato? Ah, tem que dizer, né? Se na calúnia e na injúria, eu escrevi bem aqui no quadro, tá dando para ver? Na calúnia e na injúria é atribuído um fato. Então eu digo, eu chamei esse político X de ladrão. É calúnia, injúria ou difamação? Então é injúria, né? Por que que é injúria? É injúria. Estou perguntando por que que é injúria? Não, porque eu só imaginei que está atribuindo uma qualidade, né? Exatamente, por isso. A diferença, para vocês entenderem, a diferença entre calúnia, injúria e difamação é que na calúnia e na difamação sempre se atribui um fato. Sempre se atribui um fato. Tem que dizer o fato. O que que foi? Qual foi o fato? Fulano não fez nenhum projeto de lei. Fulano desviou a verba pública no período do último mandato. Isso é um fato. É um fato que vai ser provado, obviamente, tudo com testemunho e tudo, mas é um fato. Eu estou imputando um fato para ele. Calúnia e difamação imputam fatos. Injúria não imputa fato. Injúria imputa uma qualidade para o sujeito. Se eu digo que ele é ladrão, se eu digo que ele é preguiçoso,
Se eu uso essas frases, dizer fulano é ladrão, fulano é preguiçoso, fulano é... Aquele médico é um açougueiro. Você já ouviu essa expressão? O médico é um açougueiro? Se eu disser, esse médico é um açougueiro, eu estou cometendo o quê? Calúnia, injúria ou difamação? Vocês nunca ouviram essa frase, sim? Chamar o médico de açougueiro? Não? Só foi eu que vi. Só eu que ouvi essa frase. Vocês nunca ouviram essa frase? Já sim, professor, já ouvi. É. E aí, então, é calúnia, injúria ou difamação? Aí juro, você está colocando uma qualidade para ele, né? Exatamente. Então, fica fácil agora você identificar quando a ofensa é um fato. Um fato. Quando a ofensa é um fato, você está diante ou da difamação ou da calúnia. Aí você vai ver esse fato. O que que é esse fato? Esse fato é um crime? É. Então eu estou dentro da área da calúnia. Esse fato não é crime. Esse fato é uma mera ofensa à honra da pessoa. Então eu estou dentro da área da difamação. Eu não estou atribuindo um fato. Eu não estou atribuindo um fato, eu estou atribuindo uma qualidade. Então, eu não estou nem na área da calúnia, nem na área da difamação. Eu estou na área do quê? Da injúria. Da injúria. Vamos lá seguir aqui a redação. Então, difamar alguém, lembrando aqui, né? A calúnia. Caluniar alguém, imputando fato criminoso. Fato definido como crime. Se eu digo que o empresário X tem uma banca de jogo do bicho e ele é bicheiro do jogo do bicho. E ele tem bancas na cidade que fazem o jogo do bicho. Esse fato, esse fato, ele é calúnia, injúria ou difamação? Imaginando que o empresário não tem banca de jogo do bicho, tá? Mas eu falei, eu estou dizendo que ele tem banca de jogo do bicho. Vocês sabem que jogo do Mas bicho é jogo... proibido, né? Pois é, jogo do bicho é crime, né? Então, é ou não é? Calúnia, jogo do bicho é proibido. Se eu disser que sim, o empresário X enriqueceu porque ele tem uma banca de ele tem banca de jogo do bicho espalhado pela cidade. Eu estou imputando um fato para ele, que ele tem banca de jogo do bicho na cidade. Aí eu pergunto para você, imaginando que essa imputação é falsa, eu quero só manchar a imagem dele. Eu pergunto para vocês, é calúnia, é difamação ou é injúria? É uma boa pergunta para cair na prova, né? Uma boa perguntinha para cair na prova. É, e aí? É injúria, calúnia ou difamação? Eu repete, professor, que minha internet tinha caído. Estou voltando agora. Né, eu vou ofender a honra do empresário, eu quero um empresário muito rico, enfim, eu quero ofender a honra dele e digo que ele enriqueceu por conta que tem bancas de jogo do bicho, ele trabalha com o jogo do bicho e por isso que ele se enriqueceu na cidade. Essa acusação é calúnia, injúria ou difamação? Calúnia. Por quê? Porque bem aqui no artigo 138 fala que imputando falsamente o fato defendido como crime, né? Definido como crime, né? Isso. E jogo do bicho é crime? Ele é tido como ilegal no Brasil. Mas é crime? Não. É o quê? É ato ilícito. É um ato ilícito. Ele não pode, por exemplo, em direito das obrigações, vou bem aqui na questão do direito das obrigações.
é colocado como, por exemplo, não tem a questão de dar, né? A obrigação de dar. A pessoa em jogo, os únicos que têm obrigações seria o jogo das lotéricas, da Caixa, né? Esses outros tipos de jogos de aposta não. Então, eu colocaria mais como isso, professor. Ele também, além de ser um ilícito civil, você está certo quando diz que é um ilícito civil, mas ele também é um ilícito penal. Só que dentro da categoria dos ilícitos penais, nós temos duas categorias de ilícitos penais. Nós temos os crimes e as contravenções penais. Os crimes, eu acho eles no Código Penal e nas leis especiais. Nas contravenções penais, eu acho ele em grande medida na lei das contravenções penais. É uma lei que traz as contravenções penais. É uma categoria dos ilícitos penais chamada contravenção penal. E aqui na contravenção penal, no artigo 58, tem o que a Tatiana colocou, que é a loteria do jogo do bicho. Explorar ou realizar a loteria denominada jogo do bicho, ou praticar qualquer ato relativo à sua realização ou exploração. Pena: prisão simples de 4 meses a um ano e multa. Essa parte aqui dos R$ 1.000 você desconsidera porque é da época lá de 1941, né? Mas essa parte aqui você considera. Tá? Então, é uma contravenção penal, Tatiana. Além de ser um ilícito civil, correto, é também um ilícito penal, só que é um ilícito penal da categoria chamada contravenção penal, que os ilícitos penais, como eu falei, são de duas categorias: as contravenções penais e os crimes. Se eu estou imputando a ele o exercício da loteria de jogo do bicho, eu estou imputando a ele, esse empresário, um crime ou eu estou imputando a ele uma contravenção? É o crime. Eu Todo colocaria mundo, como crime na prova. todo mundo concorda com a Tatiana? É um crime ou é uma contravenção penal? Quem é que quer ajudar a Tatiana aí? Concorda, discorda com ela? Aqui, ó. Explorar e realizar a loteria denominada jogo do bicho ou praticar qualquer ato relativo à realização ou exploração. Eu colocaria ainda como um crime, nem que seja aqueles que possam ser pagos com medidas alternativas, mas eu creio que seria crime. Eu ainda defendo a minha teoria, professor, ainda que eu posso errar agora, né? Não posso. Ei, eu estou na aula. Posso errar agora, não posso errar na prova. Olha só, o ilícito penal, ele é dividido em duas categorias: o crime e a contravenção. O crime e a contravenção penal. Contravenção penal é crime? Não. Contravenção penal é um ilícito penal. É o gênero infração penal. A infração penal, a infração penal é o gênero da qual são espécies o crime e a contravenção penal. Como é que eu diferencio um do outro? Para eu diferenciar um do outro, tem uma forma. Qual é a forma? Eu vou aqui na lei de introdução do Código Penal. Vocês sabiam que o Código Penal tem uma lei de introdução do Código Penal?
Código Penal, ninguém lê, né? Sabia não, eu não Pois sabia. é. O Código Penal tem uma lei de introdução ao Código Penal. É meio que, antes de você ler o Código Penal, você lia essa lei de introdução ao Código Penal. Bom, aqui, no artigo 1º, tem o conceito de crime e o conceito de contravenção penal. Olha só, Tatiana, para não esquecer mais. Considera-se crime a infração penal que a lei comina pena de reclusão ou de detenção, quer isolada, quer alternativa ou cumulativamente com a pena de multa. Considera-se contravenção penal a infração penal que a lei comina, isoladamente, pena de prisão simples ou de multa, ou ambas, alternativa ou cumulativamente. O que essa lei de introdução ao Código Penal está querendo dizer? Para você diferenciar o crime da contravenção penal, você vai olhar para a pena. A pena daquela infração penal é punida com reclusão ou detenção? É punida com reclusão ou detenção? Sim, então é crime. É punida com prisão simples? Prisão simples. Sim, é punida com prisão simples. Então é uma contravenção penal. Voltando aqui para a lei das contravenções penais, para a gente olhar aqui. Vamos olhar essa infração penal aqui. Explorar ou realizar a loteria denominada jogo do bicho, ou praticar qualquer ato relativo à sua realização ou exploração. 2 pontos. Pena: prisão simples de 4 meses a 1 ano e multa de 2 a 20 contos de réis. Essa parte aí do conto de réis, você não precisa. Então, não seria, seria então, contravenção, né, professor? Contravenção penal. O jogo do bicho no Brasil, além de ser um ilícito civil, como você bem disse, é também uma infração penal da categoria crime ou contravenção? Contravenção. Contravenção. Entendi. Então, quando tiver prisão simples, nunca será crime, sempre será contravenção penal. Sempre será contravenção penal. Tá? Entendi. Tem que olhar Crime. a pena e ver que tipo de pena foi determinada para aquele ilícito. Aí dependendo do tipo, será contravenção ou crime. Entendi. Aham. O artigo 138, calúnia, é crime ou contravenção? Deixei até destacado aqui a pena. Aí é crime, porque não tem prisão simples. É tranquilo, né? Depois que a gente Exatamente. entende esse detalhe aí, fica mais fácil. Então, onde é que eu acho as contravenções penais? Eu acho na Lei das Contravenções Penais. É só botar no Google, Lei das Contravenções Penais, aí você acha as leis das contravenções. A maioria delas estão lá. Quase que todas estão lá. Onde é que eu acho os crimes? Eu acho no Código Penal. A maioria esmagadora dos crimes estão lá. Pode ter em leis, pode ter não. Tem leis especiais que tem também crimes, mas são poucos. A maioria dos crimes estão lá realmente no Código Penal. Bom, aí eu volto aqui para o calúnia, para o exemplo que eu estava dando. Eu estou atribuindo uma qualidade atribuindo uma qualidade, não, atribuindo um fato para o empresário, dizendo que ele enriqueceu por, por ser contraventor, por fazer uma contravenção do jogo do bicho.
É um fato ofensivo, porque jogo do bicho é ilícito. Além disso, jogo do bicho é uma infração penal e eu estou ofendendo a imagem dele, estou ofendendo a reputação dele. Eu estou praticando a calúnia, a injúria ou a difamação? Ele está a difamação, né? Porque aqui a calúnia seria detenção simples, é detenção e não prisão simples. Não, não é isso. A resposta seria: eu estou praticando a difamação porque eu estou atribuindo um fato para ele, um fato ofensivo à honra dele, mas e esse fato não é crime. Como assim não é crime? Porque é uma contravenção penal. E contravenção penal não é crime. E para ser calúnia, precisa ser fato definido como crime. Cuidado com isso, tá? Calúnia tem sempre que ser crime e É, a difamação, não um precisa ilícito, ser crime. É um um ilícito. ilícito, é um outro ilícito qualquer, ilícito civil, pode ser até o ilícito penal, mas que seja da categoria contravenção penal. Porque Contravenção penal. se for para ser calúnia, tem que ser crime. Então, muito cuidado com isso aqui, tá? Certo, entendi. Alguém só pode ser processado por calúnia se estiver atribuindo um crime para alguém. Se eu estou atribuindo a ele uma contravenção penal, não é calúnia. Entendeu? Entendi. Agora E entendi. aí, o artigo 138 e o 139 atribuem sempre fatos. E o 140 atribui qualidade, um atributo ou uma qualidade. Então, voltamos aqui à leitura do artigo. Vamos voltando aqui à leitura do artigo. Já passando pela calúnia, vamos aqui para a difamação. Difamar alguém, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Ou seja, diferença da difamação para a calúnia. Lá na calúnia eu tenho que imputar um fato como crime. Na difamação, eu não preciso que esse fato seja crime. Basta que ele seja ofensivo à reputação da vítima. Basta isso. Lá na calúnia, eu admito sempre a exceção da verdade e, por exceção, eu não posso admitir a exceção da verdade. Lá na lei tá as exceçõezinhas aqui embaixo, para você ver. A regra na calúnia é que sempre se admite a exceção da verdade. O que é a exceção da verdade? É a possibilidade de eu provar que aquele fato é verdadeiro. Se eu provar que aquele fato é verdadeiro, eu fiz a acusação, provei que o fato é verdadeiro, eu não sou condenado por calúnia, porque o fato é verdadeiro. Já na difamação, a regra é o contrário. Não admite a exceção da verdade. Só vai admitir a exceção da verdade se o ofendido é funcionário público e a ofensa é feita no exercício das funções. Se eu disser que o funcionário público, no dia no dia XYZ, que eu estive lá na repartição pública, ele me tratou de forma descortês, ele me tratou de forma arrogante, ele me tratou de forma ignorante. Isso pode acontecer, né? Numa repartição pública, você chegou lá e, enfim, foi tratado de forma ignorante. Essa afirmação que eu fiz acabou chegando nos ouvidos do funcionário e ele abriu um processo contra a honra a meu respeito. É calúnia, injúria ou difamação? O que que vocês responderiam? O funcionário público, ele está exercendo a função dele, seria difamação. Por que que não é calúnia? Porque ele. Se ele estiver cometendo um crime, né? Se fosse algo bem. Se ele puder provar Só que é se eu crime. tiver.
Se eu dissesse, por exemplo, lá na reclamação que eu abri, se eu dissesse que ele me cobrou uma propina para me atender, aí é diferente, né? Aí eu estou imputando a ele um crime, né? Aí é calúnia. Se eu disser simplesmente que ele foi arrogante, grosso, ignorante, alguma coisa nesse sentido, eu estou ofendendo a reputação dele, estou fazendo um fato ofensivo à reputação dele, mas não é crime, né? Então, ele vai entrar com uma ação contra mim por difamação, né? Por difamação. Flávio Tcheco, E eu Flávio, tenho como provar que isso é verdade. Eu tenho testemunhas de que ele me tratou mal, entendeu? Então, nessa hipótese, é possível que eu apresente a exceção da verdade. O que é a exceção da verdade? Tanto na calúnia quanto na injúria, tratam-se de fatos. Fatos. A diferença, na calúnia, esse fato tem que ser crime. Na difamação, esse fato não precisa ser crime. E todos dois admitem a exceção da verdade. Lá na calúnia, como regra, em todo caso vai admitir, só não nas exceções que a lei lá estabelece que não vão poder. E aqui na difamação, a regra é que não admite a exceção da verdade, mas só vai admitir se eu estiver tratando-se de uma ofensa referente ao funcionário público no exercício das funções. Vamos agora para o artigo 140, que é a injúria. O artigo 140 diz assim: injuriar alguém ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro. Pena, detenção de 1 a 6 meses ou multa. Então, olha, compara as penas. Qual é a pena mais grave? Da calúnia, da difamação ou da injúria? Você que está com o vade-mecum aberto aí, qual das 3 crimes tem a pena mais grave? Calúnia, difamação ou injúria? A injúria, professor? Por quê? Que tem os crimes mais graves, a injúria. Edilândia que falou, né? Qual é a pena da calúnia? Qual é a pena da calúnia? Ninguém está aí com o vade-mecum aberto para dizer qual é a pena da calúnia? estou aqui, professor, estou abrindo bem. Está aqui aberto, fechou aqui, mas estou abrindo bem aqui. Código Penal. 137. Calúnia, detenção de 6 meses a 2 anos. A da calúnia seria maior, né, professor? E multa. E a difamação? Difamação, detenção de 3 meses a 1 ano. E a injúria? A injúria, detenção de 1 a 6 meses. Desses 3 crimes que você leu aí, qual é o mais grave de pena? De pena, a calúnia. Detalhe, cuidado. Realmente a calúnia é um dos 3 crimes mais graves. Só que tem um tipo de injúria que é mais grave ainda. Ele estava lá no questionário do A. Que é o parágrafo 3º. É o 140, parágrafo 3º. O parágrafo 3º do 140. É a injúria racial. Ela é a mais grave que tem. Ela passa para a pena máxima de 3 anos. Então, ela ultrapassa a calúnia. Então, de regra, o crime desses 3, o mais grave é a calúnia. No entanto, a injúria, na sua modalidade de injúria racial, ela é mais grave ainda. Ela tem a pena de até 3 anos. Então, bora ler aqui a injúria. A injúria é injuriar alguém ofendendo-se a dignidade ou o decoro. Voltando aqui para o nosso quadrinho, para diferenciar. A calúnia e a difamação atribuem fatos para a vítima e a injúria atribui uma qualidade ofensiva. Óbvio, tudo tem que ser ofensivo. O fato tem que ser ofensivo,
o fato ofensivo tem que ser crime para ser calúnia, o fato ofensivo não precisa ser crime para ser difamação, e com relação à injúria, precisa-se de uma atribuição de uma qualidade para aquela pessoa. Se eu chamo ela de ladrão, sem dizer exatamente qual é o fato, eu não posso ser calúnia, porque calúnia tem que ter um fato definido. Tem que ter um fato. Eu não, se eu chamo ela de ladrão, vai cair na injúria. Se eu chamo ele de preguiçoso, aquele deputado é preguiçoso porque não fez nenhum projeto de lei durante o período tá, XYZ. Ali, ele é preguiçoso. Eu estou atribuindo uma qualidade negativa para ele. Se eu digo que o médico é um açougueiro, estou atribuindo uma qualidade negativa. Então, veja só, o artigo 140 é o artigo que estabelece a injúria. E a injúria é a atribuição de uma qualidade negativa para a pessoa. Eu não posso ofender a honra das pessoas. Seja a honra objetiva, seja a honra subjetiva. Então, bora ler aqui, olha. Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou decoro. Pena, detenção de 6 meses, de 1 mês a 6 meses. Ou multa. Ou multa. O juiz pode deixar de aplicar a pena quando o ofendido, de forma reprovável, provocou a injúria. Você apenas se defendeu, fez uma retorção, você foi agredido e, na sequência, você revidou a ofensa. Então, o juiz, numa situação dessa, pode deixar de aplicar a pena. Que é esse caso aqui também, ó. Quando você devolve a ofensa e pratica uma outra injúria. Então, você chama de ladrão, esse ladrão é você e tal, e fica esse bate-boca. Isso o juiz pode deixar de aplicar a pena em caso disso, de acontecer essa situação. Aplicar a pena de quem respondeu, né? Não de quem fez a primeira agressão. Parágrafo 2º. Se a injúria consiste em uma violência ou vias de fato, pode acontecer um tipo de injúria chamada injúria real. Aí você coloca aí no parágrafo 2º do 140, essa aqui é a injúria real, tá? Você escreve aí do ladinho do seu vademecum que o 140, parágrafo 2º, é a categoria de injúria real. É a injúria em que você não se contenta simplesmente com palavras, com gestos, mas você agride a pessoa, você dá um empurrão, você dá um tapa com luva de pelica, você quer fazer alguma coisa para ofender aquela pessoa. Você não quer lesionar a integridade física dela. Você não quer machucar, porque se você quisesse machucar, caía no outro artigo lá que a gente viu na aula passada, que é lesão corporal, artigo 129. Então, você não quer machucar, você quer simplesmente humilhar. Então, quando a intenção é exatamente a humilhação, fazer com que aquela pessoa tenha a honra dela violada, a honra subjetiva, a dignidade dela violada, você não, mesmo usando de violência, você não trabalha no âmbito da lesão corporal. Você trabalha no âmbito da injúria, é uma categoria chamada injúria real. Curioso, né? Porque você ia ver violência, fulano deu um tapa no outro, fulano deu um empurrão no outro. Então você ia associar logo que isso é alguma coisa ligada à lesão corporal. Mas depende do dolo, da intenção. Em que intenção ele fez aquilo? Ele queria lesionar a saúde ou a integridade física da vítima? Queria. Então cai lá no artigo 129 do Código Penal. Não, ele não queria lesionar a integridade física ou a saúde da vítima, ele queria simplesmente humilhar ela na frente dos outros, humilhar ela perante terceiros. Então, a ideia dele usar a violência para humilhar as pessoas cai na injúria. Cai na injúria. E nesse caso, quando se usa violência, a pena já é bem maior. Né? A pena lá que é 6 meses, aqui ela dobra, ela passa para 1 ano. E o parágrafo 3º, que é realmente a grande
punição, né, da injúria, que é a injúria racial, que é exatamente uma categoria de racismo, é um tipo de racismo para diferenciar do racismo tradicional. O racismo tem a lei do racismo, você bota no Google, aí você vai achar a lei 7.716, que é a lei do racismo. Injúria racial, ela é uma categoria de racismo. Ela não é o racismo em si, mas ela é uma categoria de racismo. Para você conhecer os crimes de racismo, você tem que ler essa lei aqui. Acabei de falar que a maioria dos crimes estão no Código Penal, mas você pode encontrar leis especiais que tenham crimes também. Isso aqui é um exemplo dela. Isso é um exemplo disso. Nessa lei tem crimes de racismo. Então, aqui, ó, você tem uma série de condutas que vão se configurar como racismo. Então, depois você abre a lei e lê a lei e você vai ver, ó, são várias condutas aqui que são classificadas como racismo. A gente não vai ler todas porque não é o nosso conteúdo. O nosso conteúdo é injúria racial. A injúria racial é quando, na hora de atribuir uma qualidade para o sujeito, para a vítima, vou voltar aqui para a injúria racial. Vamos diferenciar a injúria racial de racismo. A injúria racial, eu quero ofender a honra de uma pessoa, a honra subjetiva dela, eu quero humilhá-la, eu quero constrangê-la, eu quero ofender a dignidade dela e o decoro. E nessa ofensa e nessa atribuição de uma qualidade, eu uso essas situações aqui, ó. Se a injúria consiste na utilização de elementos referentes a raça, cor, etnia, religião, origem, condição de pessoa idosa ou condição de portador de deficiência. Se eu uso alguma dessas características, algum desses elementos aqui, então eu estou dentro da categoria de injúria racial. Injúria racial é um tipo de racismo? Sim. Injúria racial é racismo? É o crime de racismo? Não. A injúria racial é um crime diferente, é um crime autônomo, artigo 140, parágrafo 3º. O crime de racismo é o crime previsto na Lei 7.716 de 89. Então não confunda injúria racial com racismo. Como é que você faz a aplicação? De repente você está diante de um fato ofensivo à honra daquela pessoa, um constrangimento que ela passou, e aí como é que você diferencia? É do ponto de vista da vítima. Se o agente queria ofender a dignidade daquela vítima em especial, ela queria ofender só aquela, você está diante de uma injúria racial. Se a finalidade do agente não era só ofender aquela, mas ofender toda uma coletividade de pessoas que se identificam com ela, e aí você está diante do racismo. Então não confunda. A injúria racial, eu quero ofender uma pessoa em particular e na hora da ofensa eu uso um elemento desse, referente à cor, à raça, etnia, religião, etc. E no racismo, eu quero ofender toda uma coletividade. Eu boto, por exemplo, numa placa no elevador do prédio, proibido negros usarem o elevador social. Eu não estou ofendendo uma pessoa em específico. Eu estou ofendendo toda uma categoria de pessoas. Se eu publico no jornal um anúncio dizendo precisa-se de atendente, secretária, que seja branca, que não tenha filhos, etc, etc. Eu estou usando um elemento de referente à cor da pele e eu estou ofendendo todas as outras pessoas que não têm aquela mesma cor da pele, no caso os negros. Então, eu estou praticando um racismo, não uma injúria racial. Sempre quando eu tiver a intenção de ofender uma pessoa em particular, eu estou diante da injúria racial.
quando eu estou usando nessa ofensa a atribuição de algum elemento referente à raça, à cor, etnia, religião, etc. Quando eu estou querendo ofender uma coletividade toda, usando esses mesmos elementos, eu estou diante do crime de racismo. Porque ele é bem parecido, ó. Os crimes resultantes de discriminação, preconceito de raça, cor, etnia, religião, procedência nacional, eles estão bem parecidos com a injúria racial aqui, ó. A injúria racial, raça, cor, etnia, religião, origem, só que aqui ainda tem mais, né? Ainda tem portador de deficiência e a pessoa idosa. Aqui é bem parecido, ó. Raça, cor, etnia, religião, procedência nacional. Como é que eu diferencio um do outro? É assim: racismo, eu quero ofender toda uma coletividade de pessoas. Injúria racial, eu quero ofender uma pessoa em particular. É assim que você diferencia. E detalhe, é imprescritível, tanto o racismo quanto a injúria racial. Todos dois, como são da mesma categoria, eles são imprescritíveis, tá? A Tatiana quer uma pergunta? Calma aí. Professor, me diga uma coisa. É muito comum quando a gente está assistindo jogos de futebol, pessoas, jogadores negros, serem hostilizados, jogados bananas, imitando os gestos que vão lembrar a um macaco. Aí eu posso considerar a injúria, porque está destinada àquele jogador. Não seria assim? Eu tenho que olhar o dolo do agente. Se ele quis ofender aquela pessoa em particular, é injúria racial. Se ele quis usar aquela pessoa para ofender toda uma categoria de pessoas, aí é racismo. É racismo, né? É Porque racismo. às vezes, se eu não me engano, acho que foi um jogo entre um time do Brasil e um time argentino, salvo engano, e teve um que chamaram o próprio nome do jogador, né? E quando chama o nome do jogador, eu coloco como injúria racial, né? Mas se fica jogando sem chamar um determinado jogador, mas pegaria para qualquer jogador que estivesse Isso, ali, aí eu já exatamente. coloco como É racismo. um bom Então, critério, um bom critério. Se você tem uma vítima determinada e você sabe que ele está querendo ofender aquela vítima, ele quer maltratar aquela pessoa, ele quer ofender aquela, quer humilhar aquela, e aí você está diante da injúria racial. Se ele não está avisando aquela pessoa em especial, ele está avisando todo mundo que tem aquela mesma condição, ou de raça, procedência nacional. Eu posso querer humilhar todos os nordestinos, por exemplo, isso é muito comum é no muito sul, comum em São sudeste, Paulo. essas coisas Uhum. assim, em São Paulo, né? Posso querer humilhar aquela pessoa em especial, aí é injúria racial, ou eu posso querer humilhar toda uma coletividade, como teve um tempo aí que teve na eleição, uma pessoa fez uma postagem na rede social dizendo que é por causa dos nordestinos, não teve segundo turno, teve segundo turno porque os nordestinos não votaram no candidato XYZ, como se fosse Sim, menosprezando os nordestinos, né? o Como se o conhecimento, nordestino. a capacidade, eu lembro É, desse fato. e isso também tem características de racismo. Como ela não queria, a pessoa lá não queria ofender uma pessoa em particular, mas queria ofender toda uma coletividade da categoria nordestinos, tá bem aqui, ó, procedência nacional. Também é uma categoria de preconceito, também é uma categoria de racismo. Racismo não tem a ver só com raça, cor da pele, tá? Racismo e preconceito são conceitos mais amplos que têm a ver com o discurso do ódio, de querer separar as pessoas. Então, é mais amplo do que simplesmente a cor da pele. Pode ser, inclusive, referente à religião. Usar, por exemplo, ofender, por exemplo, as regiões afro-brasileiras, ofender os judeus, ofender o pessoal que exerce alguma determinada seita, enfim. Também é um tipo de racismo, está escrito aqui, religião. Tá? Religião. Eu vou ofender os indígenas,
posso também ofender os indígenas. É, então, é também um tipo de racismo. Então, racismo não tem a ver só com a cor da pele, né? Não tem só essa característica. Ele é mais amplo, muito mais amplo do que isso. Mas para você grava bem, essa diferenciação é bem tranquila. Injúria racial quer punir uma vítima somente. Racismo, você quer punir toda uma coletividade, você quer machucar toda uma coletividade. E para finalizar, só lembro a ideia do travesseiro com apenas de ganso. Os crimes contra a honra, quando você ofende a honra de uma pessoa, quando você fala alguma coisa, não estou falando da injúria racial, não estou falando de todos os crimes contra a honra em geral. Quando você fala alguma coisa, seja atribuindo um fato criminoso, seja atribuindo um fato ofensivo, seja atribuindo uma qualidade para alguém, quando você fala, escreve, quando você ofende, tenha sempre em mente como se fosse aquela cena de você subir no último andar do prédio mais alto da cidade com aquele travesseiro de penas de ganso. Você sabe aquele travesseiro que tem pena de ganso? Você tem um, né, Tatiana? Tem um travesseiro de pena de ganso. Aquele travesseiro de pena de ganso que a Tatiana tem, é como se chegasse lá no último andar do prédio mais alto da cidade, pegasse aquele travesseiro com a pena de ganso e rasgasse o travesseiro. O vento ia levar as penas espalhadas todas pela cidade. É impossível recuperá-las todas. Quando você lança uma ofensa para alguém, é impossível voltar atrás. Você não tem mais como. O negócio se espalha de uma certa forma que você não tem mais como controlar, e mesmo que você peça desculpa, aquilo nunca mais volta a ser como era antes. Entenderam? Então, muito cuidado quando vocês forem digitar alguma coisa no WhatsApp, quando vocês forem falar alguma coisa nas redes sociais, muito cuidado com isso, porque é impossível você controlar. Eu sempre falo para vocês, se você estiver falando no WhatsApp, tudo que você for falar no WhatsApp, pense que você está falando para uma grande plateia, um grande auditório. Pergunte assim: eu falaria isso para um auditório? Se você disser não, eu não falaria isso para um auditório. Pois então, não digite essa informação, não digite essa mensagem. Ah, mas eu estou falando só para o privado aqui, vai ficar só entre eu e o meu interlocutor. Isso não existe. Dentro da internet, da feita que você faz uma postagem, seja postando uma mensagem no WhatsApp ou uma mensagem na rede social qualquer, você não tem mais controle sobre ela. Ela se espalha e você não consegue mais voltar atrás, tá bom? Lembrem desse travesseiro com a pena de ganso, que a Tatiana tem um, né, Tatiana? Tatiana tem um travesseiro com a pena de ganso. Ô, professor. Quando for falar da vida dos outros também, né, professor? Pois é. Ó, falei da vida da Tatiana, que ela tem um travesseiro. Não, Eu queria. Mas não é um fato ofensivo ter um travesseiro. Eu não fiz nenhuma calúnia, nenhuma injúria, nenhuma A influência difamação. de informação. É um fato muito você sabe. positivo ter um travesseiro com pena de ganso. Eu queria ter um. Mas então é isso, gente. Cuidado, Vai Também sair ganha queria. um, professor, de presente de aniversário. né? Um travesseiro com pena de ganso, né? Fica a dica aí, né? Hashtag fica a dica. Ó, o professor já jogou aí, viu, o presente dele de aniversário, gente. Pois tá, gente. Então a gente fica por aqui hoje. Estudamos esses 3 crimes que são muito importantes, muito comuns, muito fácil de cometer esse tipo de crime. A gente comete, às vezes, muitas vezes sem pensar e depois se arrepende, e aí é tarde demais, não tem mais como recuperar as penas de ganso que voaram pela cidade. Boa noite aí para todo mundo, e na próxima segunda, né? Boa Segunda noite. nossa aula. Na próxima a gente Segunda. continua. Até mais. Tá bom. Boa Tchau. noite.